Não, deixa eu Cada vez que você é um pontinho na conta. Quem lembra, Davi Amelech, em determinado momento, ele recebeu uma mensagem, uma Lashon Hara. O Tzivia, que era um escravo, um indivíduo chamado Mefiboshet, que era filho do Jonathan, melhor amigo do Davi. Esse Mefiboshet ele era coxo. Quando ele era pequeno, durante a batalha, a babá dele conseguiu salvar ele, só que ele caiu no chão, ele ficou coxo, manco, a vida inteira. E esse Tzivia, quando Davi Amelech estava fugindo, se aproveitou, pegou o burro do seu amo e contou para o Davi que o amo dele tinha se revoltado. E falou, mentira, que o amo dele tinha se juntado com a turma dos inimigos. Davi Amelech, sem julgar o caso e se era verdade ou não, falou, bom, então tudo que era do teu amo agora vai ser teu. Literalmente, aceitou a Lashon Hara e todos os bens do filho do Jonathan, neto do rei Shaul, passaram para esse Tzivia. Tzivia é nome de mulher, né? Hoje, de Tzvi, Tzivia fica assim. Aqui é homem. Menino. Tzivui Hashem, Tzivia. Tzivia com Veit, Tzivia com Vav. Não sei qual é também. É na palavra Tzvi. Vem de Tzvi. Tzvia seria uma veada. Mas é com Vav. Com Vet. Não, com Vet. Tzivia, Tzvi, tudo é com Vet. Tzivui, de ordem, é com Vav. Então, é com Vav. Mas a palavra Tzivia é com Vet. O nome, Tzivia, é com Vet. Então, agora Davi Amelech está voltando, conseguiu, o filho dele, infelizmente, foi morto, ele conseguiu agora, está voltando para casa, e quando ele chega, ele encontra aquele Mefiboshet, que era aquele manco, ele fala, peraí, você me deserdou, mas eu não fiz nada, eu amo você, eu sou seu servo, inclusive o aspecto dele estava como alguém que estava de luto, com os cabelos compridos, ele não tinha se banhado, porque ele estava de luto por Davi ter tido que fugir. Então, não só que ele não foi contra Davi, ele estava muito sentido pelo fato do rei de Israel teve que fugir. E ele declara isso para Davi e fala, você me deserdou. E aí Davi Amelech ficou na dúvida. Não tinha testemunha. Ele não sabia se talvez ele está dizendo isso porque agora Davi voltou para casa, então ele está querendo refazer os elos com Davi, ou não. Então ele ficou na dúvida. E aí o Mefiboshet falou, eu não estou nem aí para os meus bens. Eu quero, na verdade, voltar a estar do seu lado. Eu quero que você saiba que nunca fiz nada contra você, contra a vossa majestade. Não, verdade. Isso era verdade. Ele nunca tinha se rebelado. Quem tinha se aproveitado foi esse servo. E Davi Amelech ainda ficou na dúvida. Ele falou, então, sabe o quê? Vamos dividir as posses. Metade sua, metade para o seu servo. E, coitado, perdeu metade das posses dele sem motivo. Isso não foi justo. Claro que não. Claro que não foi justo. Quem sou eu para julgar Davi? Mas Hashem falou, você que decidiu dividir os bens do Mefiboshet, o seu reinado será dividido. Então, lá, 2 gerações para frente, contei anteontem, quem lembra? O reinado, filho do Rehavam, vai se dividir com Yeravam. E aí vai ser um problema muito grande. Então, é um acúmulo de fatos, mas para o Davi, Hashem, quando ele castiga alguém, Deus nos livre, ele olha o conjunto total. Quando Deus nos livre, alguém comete um crime, ele vai para a prisão. O que a mãe dele pecou? O que o pai pecou? O que o irmão pecou? O que o primo pecou? Olha, não posso fazer nada, mas ele pecou, ele tem que pagar as consequências. O resto é efeito colateral. Quando a Hashem ele dá uma consequência, ele está considerando todos os efeitos colaterais. Então, se o pai está passando por isso, o irmão, o filho, o neto, o tio, o vizinho, está tudo dentro do plano de Hashem, do pacote. Então, Davi Amelech, que o neto dele vai perder, talvez ele não foi a única causa. O neto dele tem parte, Shlomo Amelech tem parte, tem um conjunto maior, mas em relação a Davi, isso é o erro dele. Então, aqui, já lembrar que ele aceitou uma Lashon Hara, e depois que você aceitou uma Lashon Hara, mesmo que você encontre um indivíduo, e aqui estava muito claro que ele estava falando a verdade, e normalmente a gente consegue ter perceber Nikarim Divrei Emet, dá para você perceber quem está falando a verdade, mas nesse caso, quando a gente já aceitou, a gente já tem um preconceito de alguém, a gente já está
consciente ou inconsciente, envenenado, bloqueado. Por isso, quando alguém vem te falar alguma coisa, mesmo você com o papel de juiz, você fala, eu não posso escutar o seu lado até que você traga o outro lado. Aí eu vou ouvir os dois igualmente. A Torá fala, tem que dar o mesmo cavote para os dois. Se um está de pé, o outro não pode estar sentado. Você tem que colocar os dois no mesmo nível para você, para o teu cérebro não olhar de forma diferente para cada um. Ah, esse é rico, esse é pobre. A Torá fala, você tem que ser um juiz correto, não vai favorecer nem o rico, nem favorecer o pobre, para dizer, ah, coitado, vou favorecer ele. Habrá una diferencia. ¿Quién fue primero? Entre os dois? ¿Quién escuchó primero? Sim, mas Porque se você já está com os dois na tua frente, allá es diferente. ele está te contando, mas você já sabe que tem um outro lado, você já escuta com cautela. E é isso que o Pirkei Avot fala, quando tem dois Sim, litigantes sim, na tua frente, você tem que enxergar os dois como perverso. Ah, mas esse cara eu conheço, esse cara é gente boa. Não, não. Ele está aqui, até prova o contrário, normalmente eu tenho que julgar as pessoas para o bem. Ele está aqui, eu tenho que olhar absolutamente que os dois estão querendo me enganar. Porque todos têm seu interesse pessoal, e eu vou ter que olhar até o fim, talvez esse cara está querendo tirar vantagem. Então eu tenho que olhar nesse aspecto, eu como juiz, eu tenho que olhar para os dois como perversos. Depois que eles saíram, aceitaram o julgamento, os dois são tzadik. No direito, né, pelo que eu conheço aí, é o contrário, né? Em dúvida pro réu. Todo mundo não é isso? Todo mundo mas isso no Brasil. Inocente até prova em contrário. Exatamente. Né? Mas isso não, no Brasil então, e não no Brasil. Não sei onde é. Eu não dizer o contrário. Tá, boa. Então, Por la democracia dice todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. sim. Los regímenes totalitarios inversa, todo mundo culpable hasta que se pruebe. Tá, calma. Mas, então, acho que precisa equilibrar as duas coisas. As duas coisas estão corretas, porque existe o conceito que Kol Israel becheskat kashrut. Todo o povo de Israel tem já a probabilidade, até prova contrário, que ele é kasher. Tá tudo certo. Agora, o fato que ele está sendo trazido para cá, eu preciso enxergar para ele, não a nível pessoal, ah, esse cara é malvado, ah, eu preciso castigar ele, mas eu preciso olhar o caso dele até a última consequência para ver se não tem alguma coisa errada que ele fez. Então, é nesse sentido. Não no sentido que eu vou, agora, em questão de castigar uma pessoa ou vingar, Deus nos livre, isso não existe, quer dizer, não deveria existir, mas castigar uma pessoa, aí já é outra história. Então, por exemplo, tem aquela regra, se eu quero tirar dinheiro de você, eu só vou conseguir tirar se eu tiver prova suficiente para tirar. Caso contrário, eu mantenho na dúvida, eu mantenho o dinheiro no seu lugar original. Se eu vou condenar alguém, é depois de muitas provas. Mas, nessa análise, eu tenho que olhar, instigar, provocar, tentar, pergunta de várias formas, até ver se sobra alguma coisa. Próximo indivíduo que aparece aqui na história, Davi Amelach está voltando para atravessar de novo o Rio Jordão, para voltar para Jerusalém. Ele tinha tido um indivíduo chamado Barzilai de Gilad, Barzilai Agiladi, que ele tinha trazido comida para o Davi, ele foi muito cordial, ajudou o exército dele. Lembrando que nessa hora muita gente estava na dúvida, ajuda o Davi ou ajuda o Avshalom? Então alguém se posicionar num momento de conflito significa coragem. Então ele teve, além da comida que ele deu, ele teve a coragem de apoiar quem estava do lado certo do jogo. E aí, Davi Amelach, quando agora ele já está voltando e já tem a moral, força, poder de novo, então ele chega para o Barzilai e fala, eu queria te recompensar. Voltando agora. Na ida, na fuga, o Barzilai ajudou. Na volta, Davi quer já recompensar ele. Então Davi fala para ele, eu queria te recompensar. E o que eu gostaria de te dar, eu sei que você é uma pessoa com posses, não tem algo material que eu possa te dar, mas eu quero te dar algo mais especial. Eu quero que você venha viver comigo em Jerusalém, você vai poder viver na minha companhia. Você aceitaria um convite desse do rei Davi? Ele recusou. Eu já estou velho, já não preciso de comida e bebida, como se fosse que era isso que o Davi Amelach estava propondo para ele. Mas ele não soube aproveitar o convite que ele recebeu. Mas ele falou, ele pediu, leva o meu filho com você, isso já vou ficar feliz com isso. Ele tinha um filho, é bom, mas eu poderia pedir para os dois, né? Por que não? Não tem problema, Deus pode tudo, você quer pedir, pode. Aí Davi podia, não tinha problema. Então ele tinha um filho chamado Kimham, e esse filho foi então com Davi Amelach e atravessou com ele. Então só lembrar aqui a ideia, dois pontos importantes. A pessoa deve pedir para Hashem para que ele tenha uma boa velhice. Deus nos livre, é um momento difícil da vida, quando a pessoa se torna um fardo para outras pessoas, quando a pessoa já não consegue
tomar conta de si mesmo, é uma coisa muito complicada. E pedir para Hashem aquela brachá, que a pessoa possa ter vida longa, com saúde, e que ele possa tomar conta de si mesmo, para não sofrer a velhice, Deus nos livre. E aqui ele usou pelo menos a desculpa da velhice para ele não aproveitar de algo tão sagrado que ele tinha. E a segunda coisa é a gente saber aquilo que chama Karat Tov. Se alguém te fez um bem, assim que possível, você deve agradecer aquela pessoa. Então, David Amelech não falou, bom, eu poderia dizer para ele, o mérito dele foi ele ter me ajudado. Quer mais que isso? Quer mais que isso? Fica feliz que eu não cortei tua cabeça? Então, não, David Amelech, a gente aprende várias vezes na Torá, mas a ideia de você saber agradecer alguém, ter a Karat Tov, reconhecer um bem que alguém fez, e esse convite não foi um convite qualquer, porque ele poderia mandar um cheque, poderia mandar os bodes, poderia mandar os seus carneiros, os camelos, né, antigamente. Ele não queria quitar a dívida dele de uma vez. Ele realmente abriu mão, um convite muito especial para dizer que você vai estar do meu lado, quer dizer, vou ter que estar a presença dele. A gente sabe que um rei vivia, né, isolado, vivia separado. Para ele convidar alguém para estar perto dele, é se realmente abrir mão de algo muito importante para ele. É como se você ter alguém dentro da tua casa. Eu te mando um cheque, te mando um presente, mas convidar para você morar comigo é outra história. Mas David Amelech, ele fez para ele esse convite. A ideia de você realmente reconhecer um bem que alguém te fez. E agora David Amelech está voltando para casa. E você vai imaginar que bom, Baruch Hashem, acabou os problemas, agora está tudo bem. E, teoricamente, o povo agora já começou, a gente viu na outra aula, que eles já começaram a pedir desculpa, aqueles que tinham ido contra Davi falaram que não era bem assim, na verdade a gente gostava do Senhor, todo mundo já querendo refazer os elos com Davi. Mas na hora da briga, estava todo mundo, muitos ficaram em cima do muro. Só que David Amelech, ele vem para atravessar o Rio Jordão, e quem vem uma comitiva de povo de Israel receber ele, e a comitiva que vem é a tribo dele, a tribo de Yehudá. Uma tribo que também teve conflito com ele mesmo, não muito tempo atrás, mas eles vieram. Só que tinha uma política interna, não sei se vocês já ouviram, entre o povo de Israel, não sei se... Cada um se acha um pouco melhor que o outro, às vezes, se acha um pouco superior. Não que eu sou melhor, mas Deus me escolheu que eu sou melhor, você sabe? Shevet Yehudá é a tribo que Deus escolheu para ser o leão, para ser o rei. Então eles foram lá e meio que de forma discreta, eles queriam ser aqueles que vão dar as boas-vindas para o rei. Tinha outros que diziam, por exemplo, a tribo de Efraim, que eles eram descendentes de Yosef. Peraí, Yehudá foi lá quem vendeu o irmão. Faz muitas gerações, mas tudo bem. Nós somos filhos de Yosef, que foi aquele que sustentou, ele que virou. E a coisa... e aí, não está escrito aqui, mas vamos pegar Shevet Levi, Cohen, Levi... Reuven é o mais velho. E aí cada um com certeza tem a sua justificativa. Levi queria matar Yosef logo. Sim, bom. Logo matar. Mas aí tem outras histórias do Levi. Não fizeram um bezerro de ouro. Então cada um tem a sua... E aí começou uma política interna, uma briga interna muito grande. Porque as outras tribos mandaram mensagem para a tribo de Eudá. Quem vocês pensam que vocês são? Vocês vão lá para receber o Davi? A gente também queria ter recebido ele. Não sei se de fato queriam, mas depois que um já foi, aí você fala, eu queria também. Não dá para saber exatamente. Então, eles começaram a brigar, e eles começaram a criticar a tribo de Eudá, e David Amelech, mais uma vez, ficou em silêncio, não se posicionou. Ele deveria ter, talvez, chamado a atenção de Eudá, ou refutado o argumento deles, ele não se posicionou. Então, isso começou a causar, mais uma vez, uma rebelião contra o David Amelech. E agora aparece um indivíduo chamado Sheva ben Bichri. Esse homem era da tribo de Binyamin, e ele pensou que ele seria o próximo rei. E você vai dizer, bom, mas isso não é impossível. Se eu estivesse lá, isso nunca teria acontecido. Quando a gente escuta a primeira vez o bezerro de ouro, que absurdo, como que eles fizeram? Como que falaram mal da terra de Israel? Se a gente estivesse lá, provável que a gente cairia na mesma. Por isso que a Torá conta pra gente. Não só que se a gente estivesse lá, nós estamos aqui e provavelmente o erro que eles fizeram a gente comete também igual. Por isso que a Torá conta pra gente. O que a gente pode achar de paralelo aqui? Depois que a gente nasceu aqui na nossa geração,
Crescemos ouvindo dizer o Davi Amelech, o que fez o Teilim, o grande rei de Israel, o Mashiach vem dele. Então você já, qual é o teu primeiro conceito? Quem foi a primeira pessoa que você ouviu, usando o que a gente falou antes? Você já cresceu ouvindo falar bem do Davi Amelech. Então é claro, quem está aqui vai falar mal contra ele? Que absurdo. Mas quem estava lá, desde o início teve gente que não aceitou Davi Amelech, criticavam a linhagem dele, ele não é um rei verdadeiro. E aí, de repente, o filho dele, um monte de história, ele casou com alguém que é duvidoso. E aí você começa a ficar na dúvida. Nem sempre é fácil você estar do lado certo da história. É muito difícil. A pessoa tem que ter sabedoria, paciência, conhecimento, humildade. Então, o fato que ele se rebelou contra e o povo começa a ir atrás, é uma coisa para a gente se lembrar. A gente saber identificar quem são realmente aqueles líderes, quem são os tzadikim que a gente pode seguir, e no momento que a gente realmente acredita, seguir e ir até o final. Ah, mas você torce para quem ganha. É fácil. Torcer para quem ganha é fácil. A mesma história que chegou uma pessoa, numa reunião particular com o Rebbe, e o cara gostava muito de beisebol. O Rebbe falou para ele a lição que você aprende do beisebol. O Rebbe falou o que acontece, que se você está lá no estádio assistindo, e teu time começa a perder. Não sei como vão os números dos gols lá, dos pontos, mas vamos usar o proporcional aqui no Brasil, está 1-0, está 7-0, quem lembra, ou 6-0, o que você faz nessa hora? Você está assistindo e fala, bom, agora não tem mais jeito. Você levanta e vai embora. Só que o jogador que está lá, pode estar 1000-0, ele vai ter que ficar até o final. O Rebbe falou, espero que na vida você seja um jogador e não torcedor. Então, Davi tinha muitos torcedores. Muitos hoje são torcedores da política. Os próprios políticos também são torcedores. A natureza humana é você torcer para quem ganha. Quem não quer estar do lado que está ganhando? Mas na vida a gente tem que ser jogador. Você tem que estar pronto para sacrificar a tua reputação, o teu poder, o bem-estar, por aquilo que você realmente acredita ser verdade. Ah, mas agora eu estou perdendo. Banca. Tem que bancar. É o preço. Não tem jeito. Você tem que ir até o final. No caso do Davi, era fácil descobrir qual o lado certo. Ele foi escolhido por atento. Boa, Então, muito bem. Perfeito. Ótimo. Você tem toda a razão. Mas você concorda que o Yetzer Hará, esqueci de falar isso, você tem razão. Você concorda que o Yetzer Hará vai dizer que não foi bem assim, e quem viu, será que foi, será que não foi? E aí você consegue deturpar, você consegue mudar a verdade com muita rapidez. Muita rapidez. Era fácil saber que Moshe Rabbeinu era verdade. Ele foi quem tirou a gente de Mitzrayim. 40 dias atrás, ele recebeu a Torá de Deus. Quer mais que isso? Não foi bem assim, não era. Acho que você estava sonhando, não é? Esse é o problema. Então, a história se repete. Então, esse Sheva Ben Bichri começa a organizar, então, uma rebelião contra o Davi. Lembrando que, claro, que quando ele organizou, ele está gritando para todo mundo, estou fazendo isso em prol do povo. Mas ele tem aqui uma coisa parecida com a história de Korah, que ele viu profeticamente que dele iria ter um reinado. A mesma coisa que Korah tinha enxergado, que dele ia vir quem? Que foi quem? Ungiu o rei Davi. Tá certo? E ele se enganou, ele achou que ele já merecia. Esse Sheva Ben Bichri, ele viu, o descendente dele seria Yeravam Ben Nevat, que seria aquele que vai dividir a cisão do povo de Israel, vai acontecer entre Rehavam e Yeravam. Yeravam tinha um potencial de liderança tremendo, espiritualmente muito grande, só que ele se tornou um grande pecador. Então ele falou, bom, se é uma linhagem de reinado, vamos começar. Ele então se adiantou, e ele então já queria se declarar como rei. Então, lembrando, e é muito bonito você ter uma visão profética, só que as tuas decisões éticas e morais não podem se deturpar. O que você vê daqui? Mesmo uma pessoa com visão profética, quer mais que isso? Ele é profeta. Então ele vai fazer tudo que é certo? Você pode ser profeta, você pode ver Deus, você pode ver anjos. Teu desafio é paralelamente tão grande quanto, proporcionalmente tão grande quanto. Então, ele toca um shofar, anunciando já a rebelião. Aqui foi uma história mais curta, Avshalom teve todo um plano. Aqui o povo já estava meio na dúvida, Davi já tinha se enfraquecido. Então, antes de Davi se fortalecer e voltar para casa de novo, ele já aproveitou, tocou o shofar. E aí,
só a Shevet Yehudá ficou firme com ele. Todas as outras começaram a balançar e muitos queriam agora se juntar a esse Sheva Ben Bichri. Lembrando que eles também estavam correndo outro risco, porque todos aqueles que não apoiaram Davi, será que Davi vai fazer com a gente agora? Talvez é mais seguro, se Avshalom morreu, vamos pegar outro. Que Davi, talvez, se vingar. Eles se apoiaram Avshalom que estava indo bem. Então agora, se Davi voltar, o que vai ser de mim? Talvez não vai gostar do fato que eu tinha me rebelado contra ele. Então, de novo, a gente enxergando a justiça do Davi, a grandeza dele, a gente sabe que ele não ia levar isso no pessoal. Mas as pessoas, lembrando que aqui a gente tem a informação, inside information, que a gente sabe o que está pensando, a Torá conta para a gente quem era Davi. Quem está de fora não sabe o que está de fato acontecendo com Davi. Eles tinham uma noção, mas a lachonará do povo era muito forte.